E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de tocar com vocês num aspecto sobre o aprendizado da natação, que é muito relevante, que é o aprendizado daquele movimento de golfinhada que os nadadores precisam fazer no nado borboleta, né? Então esse movimento é um movimento que pode ser iniciado o seu aprendizado desde os primeiros momentos, quer dizer, já lá no nível 1, com as crianças ainda muito iniciantes, você já pode começar um trabalho de domínio corporal para a criança fazer esse movimento de ondulação, né, essa coisa assim. Claro, naquele primeiro momento de forma lúdica, nada relacionado ao nado borboleta em si, mas a gente já pode começar desde o início e tem algumas considerações importantes que eu gostaria de fazer, que eu acho que podem ajudar vocês, profissionais de natação, como eu, né? E vocês, alunos que praticam também, a se darem um pouco melhor nisso. Eu acho que a primeira coisa, eu gostaria de fazer uma consideração preliminar. Eu já chamei a atenção disso em outros vídeos meus aqui, mas como eu estou falando da golfinhada, eu vou mais uma vez ressaltar, eu ouço muito pouca gente ainda falar disso, a diferença entre golfinhada e pernada dentro do nado borboleta. Veja, quando o nadador de borboleta faz o seu ciclo de braços, aquele movimento que o nadador faz quando ele entra com as mãos à frente é muito diferente daquele movimento que ele faz no final da puxada lá atrás. Quando o nadador faz a entrada, que a gente chama de o ataque dos braços, a entrada das mãos na água, esse movimento é uma golfinhada ou uma ondulação. Pode chamar de uma coisa ou chamar de outra. É um movimento que envolve o corpo todo, é um movimento onde o torso está descendo e o quadril está subindo, né? E é um movimento que envolve todo o corpo, é um movimento muito amplo, né? É um movimento muito diferente daquele movimento que o nadador faz quando ele está terminando o empurro e ele está fazendo a respiração. Quando ele termina o empurro e que ele está abrindo a boca para fazer a inspiração, a perna faz o movimento? Faz, mas é um movimento muito mais discreto, sem nenhuma participação de quadril e com o torso em elevação. Claro, ele está tirando a cabeça da água para pegar o ar. Então, esse movimento, como ele é um movimento muito mais restrito às pernas, porque o quadril fica meio travado para possibilitar a saída dos ombros e da cabeça, ele é um movimento muito mais limitado às pernas, é uma pernada. Portanto, coordenação do nado borboleta é uma golfinhada e uma pernada. Uma golfinhada e uma pernada. Nomes diferentes para movimentos diferentes. Isso facilita a compreensão da criança do ponto de vista neuromotor. Facilita, você dá nomes diferentes para movimentos que são de fato muito diferentes. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu estou falando com relação à golfinhada, aquele movimento mais exuberante do corpo todo que o nadador faz com a entrada das mãos à frente. É desse movimento que eu estou falando, ok? Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é assim, eu gosto de fazer a ondulação quase que sempre com os braços à frente. Por uma razão óbvia, né? Porque no nado em si, o nadador vai fazer esse movimento de ondulação com os braços à frente, naquele movimento de ataque dos braços. Não tem sentido a gente fazer movimento de golfinhada com as mãos aqui ao lado do corpo. A gente deve fazer predominantemente com as mãos, como o certo falar, no prolongamento do corpo, né? No alinhamento do corpo, braços à frente. Porque você fazer a ondulação com as mãos aqui ao lado do corpo vai criar aquele problema. A criança, ao invés de fazer uma golfinhada e uma pernada, ela vai fazer uma golfinhada e aqui vai querer fazer uma golfinhada também, o que é um erro. Muita gente eu vejo fazer isso. Muita gente. Então, eu gosto de trabalhar sempre com os braços à frente. Excetuado casos de crianças assim que estão com muita dificuldade, que tem um acervo motor muito pequeno, que nunca entraram na água, então começando, muito no comecinho, você deixar a criança fazer movimentos de ondulação com as mãos aqui ao lado do corpo, eu relevo, eu
finjo que não estou vendo e tal. Mas ainda lá no nível 1, pequenos ainda, eu já peço mãos à frente. Seja com algum implemento, com pranchinha, com espaguete, com bola, seja em cima d'água, seja embaixo d'água, seja do jeito que for, sempre braços à frente. Para criar desde cedo essa identidade motora entre a golfinhada que o aluno fez no processo de iniciação com a golfinhada que ele vai ter que fazer durante o padrão motor do nado borboleta em si, que é na entrada dos braços à frente. Essa é a primeira dica. A segunda dica é uma dica que eu já comentei uma vez, há uns vídeos atrás. Eu não sei dar uma explicação, viu, gente? Não me perguntem, eu não sei dar uma explicação. Mas a golfinhada parece que ela é melhor assimilada quando a gente começa ela submersa. Mesmo com os alunos iniciantes, se você pedir para o aluno logo no comecinho querer fazer ondulação na superfície da água, parece que ele tem mais dificuldade. Ele dobra muito o joelho, ele usa menos o quadril, ele fica preocupado em respirar. Eu não sei por que razão, ou se é a própria percepção dele, por estar embaixo d'água, totalmente envolvido pelo líquido, pelo meio líquido, parece que a propriocepção dele funciona melhor. Sei lá, por alguma razão, a golfinhada ou a ondulação iniciada, submersa, mais eficiente. O aluno sente melhor, compreende melhor e executa melhor. Então, para todos os efeitos, a ondulação, a golfinhada, é um fundamento que, para mim, ele é iniciado submerso e depois ele é trazido à superfície. Que no nado ele vai fazer isso na superfície, o borboleta é um nado de superfície. Mas isso é numa segunda etapa, no segundo estágio mais avançado. Acreditem, funciona, viu? Comecem trabalhando com o corpo dos seus aluninhos embaixo d'água que vai funcionar muito melhor. Essa é a segunda dica. E a terceira dica está relacionada à propulsão que a golfinhada precisa ter. A golfinhada, a ondulação, precisa ser um elemento propulsivo do nado. Eu já comentei também em vídeo, todos os nados têm o que eu chamo de binômio propulsivo, ou seja, um movimento de braço e um movimento de pernas ou de corpo. É um binômio que produz o deslocamento do nadador à frente, que produz propulsão para o nadador. No crawl, são as braçadas e as pernadas, binômio. No costas, idem, braçada e pernada. No peito, braçada e pernada de peito. E no borboleta, braçada e golfinhada. Braçada e golfinhada. Portanto, a golfinhada ela faz parte do binômio propulsivo do nado borboleta. Portanto, ela tem que ser propulsiva. E a propulsão de uma boa golfinhada, de uma boa ondulação, ela depende de basicamente dois fatores. Da amplitude em que ela é feita e da velocidade com que ela é feita, o ritmo com que ela é feita. Claro, depende de outros fatores também, depende da utilização joelho, perna, quadril, torso, depende da mecânica geral, no caso biomecânica geral do movimento, claro que depende disso, né? O movimento tem que sair mais solto, mais fluido e não muito robotizado, a gente sabe disso. Mas para início de conversa, esses dois parâmetros da golfinhada são os mais importantes, amplitude e ritmo. Então o nadador tem que fazer ela numa amplitude boa, com relação ao corpo, não pode fazer muito pequenininho, nem exageradamente ampla, tem que ter uma amplitude razoável e tem que ter um ritmo razoável também. Não adianta fazer muito devagarzinho, o nadador não vai sentir a propulsão que ela precisa dar, porque a propulsão da golfinhada vai complementar, vai se somar à propulsão das braçadas. Então, eu vejo como muito importante que a gente, no que diz respeito à propulsão, deixar claro que a golfinhada faz parte do binômio propulsivo do nado borbo, portanto a propulsão é um elemento importante a ser buscado, né? Não é uma coisa que acontece logo de cara, a gente vê muito isso, né? O nadador que aprende o borboleta, que acabou de aprender o borboleta, está com o borboleta apenas razoável, você olha e você nota
que o braço faz praticamente 99% do trabalho, né? A golfinhada ainda é um elemento meramente coordenativo do nado, meramente mesmo, né? Pouco colabora. À medida que o nadador evolui na técnica do nado e principalmente na técnica de execução da sua golfinhada, a golfinhada passa a contribuir com 20, 25. Os biomecânicos não há um número muito exato, muito consensual nisso, mas entre 20% e 30% da propulsão precisa ser de golfinhada e cerca de 70% da braçada. Então eu acho que essa última dica é a gente ajudar o nadador a encontrar a amplitude e a velocidade, o ritmo corretos. Tá bom? Espero não ter sido exageradamente técnico assim nisso, né? Mas são coisas importantes, porque como eu disse, não tem problema nenhum a gente começar isso desde cedo. Então, mesmo numa fase ainda que a gente pode chamar de iniciação, não precisa nem falar de aperfeiçoamento ou de treinamento, mesmo na iniciação, quando a gente pode dar esse movimento de ondulação, né? Eu acho importante que a gente saiba disso e que a gente transmita isso da maneira correta para os nossos alunos. E para encerrar, uma curiosidade, eu sempre brinco com os meus alunos, eu dou uma informação para eles. Vocês sabem que a golfinhada é aquele movimento que o nadador... Vocês sabem, né? Golfinhada, ó, o movimento que os golfinhos, mamíferos marinhos fazem, assim, ó, porque peixe nada assim, ó. Os mamíferos nadam assim, é diferente, né? Aqui nós estamos falando do plano horizontal, os peixes nadam assim, tudo que é peixe, tubarão, tudo que é peixe nada assim. E baleia, orca, golfinho, tudo nada assim, né? Os mamíferos marinhos. Eu ainda dou essa dica. Aí tem aluno que fala, eu sei, professor, eu sei, a minha professora já comentou isso. Eu adoro fazer esses mix assim. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Por favor, triplo C aqui nesse vídeo. Curte, compartilha e comenta, né? Importante, né? Essa interação toda, curtir, compartilhar, comentar. Qualquer coisa que vocês fizerem, o algoritmo aqui do YouTube lê como engajamento e melhora a distribuição do vídeo, né? Ele sente que o vídeo está tendo engajamento, mesmo que seja dos inscritos, né? Obviamente, mas ele ajuda a distribuir melhor, né? Então, mesmo que você não tenha muito o que dizer, concorde plenamente com o que eu disse aqui, mas curte, dá um exemplo, opine, né? Cita um caso, você que é meu colega aí, cita um caso, né, de uma dificuldade que você teve com um aluno teve mais dificuldade, faça isso aqui porque isso só ajuda a gente. Tá bom? E continue mandando para cá as suas sugestões, porque você já sabe, né? Aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau!